Fala galera, muito boa tarde. Aqui tá falando Marcelo. Vamos trazer conteúdo novo para vocês hoje aí. Vamos trazer conteúdo novo. A gente está no meio de uma data FIFA. Amanhã a seleção brasileira joga, né? E o Lucas está lá na seleção. Estou ansioso para ver como que vai ser o comportamento do Lucas na seleção brasileira lá, né? Com o Dorival, eu acho que ele pode sair muito bem, né? Mas vamos trazer as últimas do nosso tricolor. E o que eu tenho para vocês hoje? Sobre os reforços, né, que chegaram aí, né, os reforços já apareceram no bid e podem estrear pelo São Paulo. O Santiago Longo, né? O Santiago Longo e o Ramal Lewis, eles podem jogar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Isso, eles bidaram hoje aí, então eles estão disponíveis para poder jogar contra o Cruzeiro no próximo dia 15, fora de casa. A dupla já se apresentou no CT da Barra Funda e deve estar à disposição do técnico Luiz Beldia para poder entrar em campo no Mineirão. Eles ainda, mas só que tem só um problema: eles não podem jogar ainda a Copa do Brasil. Por enquanto, eles podem jogar somente o Campeonato Brasileiro. Tá? O Santiago Longo e o Ramal Lewis foram os dois últimos reforços de São Paulo na última janela de transferência que se fechou agora nessa segunda-feira. Antes, o São Paulo já havia contratado o zagueiro Juan e o volante Marcos Antônio. Depois de se apresentar ao São Paulo, o Ramal Lewis já viajou para a Europa, né? Para poder reforçar a seleção da Irlanda do Norte nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Já o meu xará Santiago Longo tem feito trabalhos físicos no CT da Barra Funda e poderá estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia o quanto antes, tá? Então, os atletas bidaram aí, né? Eu vi uns vídeos aí do Ramal Lewis aí, eu achei bem interessante, hein? Gostei bastante, gostei bastante, né? Vamos ver se isso vai se concretizar, né? E com isso, né? A janela de transferência fechou, né? A gente faz uma análise aqui também, né? De como se saiu, né? O nosso time, né, nessa janela de transferência, né? Inclusive, eu tenho aqui, ó, o São Paulo. O São Paulo não foi tão bem assim, tá? São Paulo, assim, a qualidade dos reforços, né? Muita gente está colocando aí como nota 8, projeção de custo-benefício, nota 9, impacto imediato 7, relação de melhora ou piora do elenco, nota 8, preenchimento de carências, nota 7, um total de 7,8, né? Eles colocam aí. Hoje, na análise do Brasileirão, a imprensa aí está colocando São Paulo só na 14ª posição. Assim, realmente são jogadores que são apostas, né? E aí eles, como todo jogador, pode dar certo, como pode dar errado. Então a gente não torce para dar certo, mas a gente não sabe se vai dar certo, né? Esperamos que sim, obviamente, né? E com isso, o São Paulo acabou preenchendo, né? Pelo menos isso, lacunas para poder fechar o elenco, né? Com esses 4 reforços, né? Então vou fazer um briefing para vocês aqui de como que ficou o elenco de São Paulo, né? Depois dessa janela de transferência, né? Lembrando a vocês que o São Paulo contratou um zagueiro, 2 volantes, um lateral esquerdo, para a sequência da temporada, esse restante de temporada, né? Então, querendo ou não, para a diretoria tá ok, cumpriu a meta de reforços nessa última janela de transferência e atingiu o objetivo de não ter lacunas no elenco, né? Que era algo que o Zubeldia tanto pedia, né? Só que a vontade da direção de São Paulo e da comissão técnica era ter pelo menos 3 opções para cada setor de campo. Depois das 4 contratações nessas últimas semanas e das saídas do zagueiro Diego Costa e do atacante Juan, o São Paulo só não tem 3 opções para um dos setores. Aquele setor que é ocupado por um centroavante, né? Até porque, nesse momento, o Caleri e o André Silva brigam por uma posição, também tem isso ainda. E na avaliação interna, o Luciano também pode exercer aquela posição. Por isso que eles não foram atrás de nenhum outro centroavante, tá? Antes de se reforçar nessa janela de transferência, o elenco de São Paulo sofria com falta de opções para a lateral esquerda e o meio de campo. E agora, com o zagueiro Juan, os volantes Marco Antônio, Santiago Longo e o lateral esquerdo Ramal Lewis, o São Paulo cumpriu sua meta de dar mais peças para Zubeldia poder
trabalhar. E aí também, né, tem aquela que esse objetivo de São Paulo de ter 3 jogadores por função, porém, independe do técnico, né, que estiver à frente da equipe também. O São Paulo tem trabalhado com essa meta nas últimas temporadas, apesar de nem sempre conseguir cumprir. E na visão ainda do clube, esse método de trabalho dá opções ao treinador e ajuda os jovens a serem formados com mais tranquilidade, porque chegam ao profissional com 2 jogadores mais experientes à frente na hierarquia do elenco. No lado esquerdo, né, do ataque, por exemplo, o São Paulo tem o Ferreirinha, que é titular, o Michel Araújo, já experiente na reserva, o jovem William Gomes está surgindo agora. E a ideia é que a promessa das categorias de base passe a ter mais espaço aos poucos, na ausência dos seus concorrentes. Além disso, pessoal, a busca por volantes foi uma das mais importantes da última janela de transferência, né? Por causa de graves lesões sofridas por jogadores do elenco, né? Como, por exemplo, o Pablo Maia, que só volta ano que vem, passou por uma cirurgia, por uma contusão de tendão, conjunto, conjunto femoral, alguma coisa assim, e o Alisson com uma fratura no tornozelo direito não tem data para poder voltar. Então, sendo assim, veja abaixo as opções que o Zubeldia tem por setores, tá? Goleiros. Hoje o Zubeldia tem Rafael, Jandrei e Yang. Lateral direito, Rafinha, Igor Vinícius Moreira. Lateral esquerdo, Wellington, Lewis e Patrick. Zaga pela direita, Arboleda, Ferrarese e Juan. Zaga pela esquerda, Alan Franco, Sabino e Matheus Belém. Primeiro volante, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Santiago Longo. Segundo volante, isso é contando até quem tá machucado, tá? Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Meia armador, Luciano, Galopo, Nestor e Rodriguinho. Meia atacante pela esquerda, Ferreirinha, Michel Araújo e William Gomes. Meia atacante pela direita, Lucas, Wellington Rato, Eric e Henrique. E centroavante, Caleri e André Silva. Então tá aí, tá montado o elenco do São Paulo Futebol Clube para esse restante da temporada de 2024. Vou deixar uma pergunta no ar para vocês aqui. É o suficiente? A gente não sabe se é o suficiente. A gente não sabe disso. A gente não sabe se é o suficiente. Mas, pelo menos trouxe alguma coisa aí para poder preencher e ver se acaba dando certo, né? E falando nisso também, pessoal, tem uma outra coisa, tem um tipo de importação rolando no São Paulo, né? Porque com esses novos reforços, o São Paulo volta ao limite de estrangeiro no elenco. O Zubeldia tem 9 jogadores nascidos fora do país, além do Mendes, equatoriano, que não está sendo utilizado, Ramal Lewis e Santiago Longo, que foram os últimos a chegar aí. Aí as contratações do Ramal e do Santiago colocaram o elenco de São Paulo no limite de jogadores estrangeiros para partidas de torneios nacionais. Atualmente, o Brasileirão e a Copa do Brasil restringe a 9 os estrangeiros que podem ser relacionados para uma partida, perdão, né? E até o começo do ano, o limite era de 5 jogadores nascidos fora do país, número que subiu para 7 no Brasileirão de 2023, em momento em que o São Paulo tinha 8 jogadores estrangeiros no elenco, beleza? E aí não para por aí o nosso assunto, que eu quero falar para você aqui os valores do empréstimo do Santiago Longo ao São Paulo. O acordo é por 1 ano, com uma opção de compra que pode chegar aí a 10 milhões, tá? O Belgrano confirmou nas redes sociais, inclusive, que esse é o valor. E também tem uma publicação do Belgrano falando que São Paulo pagará 300 mil, cerca de 1,7 milhões de reais, pelo empréstimo com outros 200 mil dólares, que dá em torno de 1,1 milhão de reais, previstos a partir de metas a serem batidas. Então, né, o São Paulo terá a opção ainda de compra de 80% dos direitos econômicos do Santiago Longo. O acordo determina que, se essa cláusula for executada até 15 de março, o São Paulo precisará pagar 1,3 milhão, que dá 7,3 milhões, e o valor sobe para 1,8 milhão, dá um total de 10 milhões. Se o São Paulo exercer essa possibilidade até o dia 10 de julho. Então, quanto mais tarde o São Paulo exercer
a prioridade de compra do Santiago, o Longo mais caro fica, tá? O Longo tem 26 anos e chegou para reforçar um setor que a gente está carente desde a saída do Alisson aí, né? O volante argentino chegou no Belgrano em 2014 e defendeu o clube 143 jogos, hein? Então já tem uma pequena bagagem aí, né, pessoal? Acho que é isso, né? Falei, né, que o elenco de São Paulo teve 3 dias de folga, né? Eles retornam. Na realidade, eles retornaram aos treinamentos já hoje, né? Deixa eu até olhar aqui. Deixa eu conferir para vocês isso. Acho que eles voltaram hoje aos treinos. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho para vocês. Cadê aqui? Ó, aí, ó, o elenco. Hoje é o último dia de folga do elenco de São Paulo no CT da Barra Funda, beleza? Então é isso. O elenco já volta a treinar normalmente amanhã. E aí, semana que vem, tem o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Tá confirmado, o jogo vai ser no Horto. E depois o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Possivelmente São Paulo deve ficar em estadia na capital mineira até o próximo final de semana, de quarta a domingo, né? Acho que ficaria mais fácil, né? Acho que é isso, pessoal, que eu tenho para vocês hoje. Antes de tudo, queria pedir para vocês também, né? Deixa aquele like para a gente, fortalece a nossa mídia aí, faz com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. E as redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui para vocês. Hoje eu quis fazer um resumo para vocês de como foi o mercado da bola de São Paulo, o que a gente tinha, o que a gente não tinha, como que a gente vai voltar na semana que vem e os reforços que apareceram no bid também, beleza? Só para vocês ficarem um pouco mais inteirados também, é bom trazer informação, né? E eu só trabalho com informação assim, cara, só trabalho com informação confidencial para poder vir aqui trazer e conversar um pouquinho com vocês, né? Beleza? E é isso, galera. De novo, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Eu sou Marcelo Santiago, eu vou ficando por aqui. Vocês querem curtir uma rádio? Vai lá, uniãoesportesradio.com.br ou na Radiosnet, União Esportes Rádio. Beleza? Grande abraço a todos, fique com Deus. Curta o nosso portal lá que tá bom, hein? Beleza? Fui.